Você já teve que fazer algum tipo de pedido formal para alguma instituição? Sabe aquelas declarações que às vezes a gente precisa fazer? Eu, Rafael, Faria, Simões, Fonseca, gente que não sabe que eu tenho consulta. RG, tal, CPF. Você geralmente tem que dar uma declaração, uma descrição de quem você é, para depois, vem por meio deste, requerer, e aí o seu requerimento, o seu pedido. Geralmente essas duas coisas estão meio relacionadas, né? Quando a gente vai escrever uma declaração ou um pedido para alguém que consideramos superior, os termos são mais polidos, talvez um excelentíssimo ali no meio, é algo para deixar claro que somos pequenos e ele é grande, e quem sabe ele atende o nosso pedido. Mas talvez se a ordem é ao contrária, geralmente as pessoas já começam com, você não sabe com quem está falando. Se você soubesse quem eu sou, a declaração, né, de quem eu sou, talvez você fosse me atender na hora. Curiosamente, no Salmo 119, o salmista em nenhum momento ele diz o seu nome. É provável que seja Esdras, mas ele em nenhum momento diz o seu nome. Ele também não diz o que ele faz, embora seja provável que ele fosse um sacerdote, alguém ali da tribo de Levi. Mas ele não diz em nenhum momento no Salmo. Não há nenhuma declaração. Muito obrigado, Luiz. Não há nenhuma declaração no Salmo, tanto da sua identidade, quanto da sua função. O que, se de fato for Esdras, por se tratar dele, talvez as pessoas olhariam para aquele salmo e lessem com mais atenção. Geralmente, quando o autor é bem conhecido, damos mais atenção ao que está escrito. Já perceberam livros que o autor não é tão conhecido? O nome do autor vem pequenininho. Muda de microfone. Qual? O sem marca. Ok. Esse. Quando o autor ele é pouco conhecido, o nome dele vem pequenininho ali em cima e o nome do livro vem grandão na capa, não é? Mas quando o autor começa a ser conhecido, o nome dele aumenta e o título pouco importa, porque as pessoas olham para o autor e falam, vou comprar por causa desse autor. Geralmente nem se importa muito com o título do livro. O nome dele vai aumentando e o nome do título vai diminuindo. Provavelmente é Esdras que está escrevendo o Salmo 119. Ele poderia muito bem dar uma declaração de quem ele é, ou do que ele fazia. Nós sabemos pelas cartas, pelos livros de Esdras e Neemias, quem de fato era essa pessoa que está escrevendo o Salmo 119. Mas ao invés disso, há algumas declarações a respeito dele mesmo, que nós veremos na mensagem de hoje. Abram lá suas Bíblias no Salmo 119. Hoje nós olharemos para os versículos 121 a 128 do Salmo 119. Salmo 119, os versículos 121 a 128. O texto diz assim. Acompanhe aí nas suas Bíblias. Salmo 119, versículos 121 a 128. Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Trata o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo. Dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo respeitada. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. Por isso, considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Aqui neste trecho do Salmo, o autor vai dar algumas declarações
E todas estas declarações vão ser seguidas de um pedido. É como se ele estivesse fazendo breves requerimentos diante de Deus. Ele está dando uma declaração de quem ele é ou do seu estado naquele momento, para logo depois isso ser acompanhado de um pedido, de um clamor diante de Deus. Isso vai acontecer 3 vezes. Mas no final do salmo, há 2 declarações que não são seguidas de um pedido, mas que justificam todos os outros pedidos que ele disse ali em cima. Então, são 8 versículos, cada 2 uma declaração e um pedido, e é assim que nós analisaremos este salmo. Acompanhe então aí os 2 primeiros versículos. A primeira declaração dele, vocês vão perceber que as declarações dele partem de eu não vou dizer positivo e negativo, mas também talvez de uma percepção mais alta de si mesmo para uma percepção baixa de si mesmo. Eu acho que nesses termos talvez vocês vão entender essa progressão que existe entre as suas declarações aqui nesse trecho. O que deveria acontecer também com as nossas vidas durante o percorrer da nossa vida, eu vou mostrar para vocês isso. Então, primeira declaração dele no versículo 121, o salmista diz assim: tenho vivido com justiça e retidão. Veja, justiça e retidão descrevem no Antigo Testamento um dos grandes ideais de vida para uma pessoa que dizia, pelo menos, se relacionar com Deus e temer a Deus. Quando Salomão, por exemplo, está escrevendo o seu livro de Provérbios, ele está mostrando que Provérbios, ele vai mostrar que Provérbios foi escrito justamente para que uma pessoa vivesse em justiça e retidão. Dá uma olhadinha ali, algumas páginas para frente, logo depois dos Salmos, já vem o livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 3, ele começa dizendo: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. No capítulo 2, ele vai dizer para a gente buscar a sabedoria acima de todas as coisas, porque é justamente a sabedoria, no versículo 9, que vai nos levar a entender o que é justo, direito e correto e aprender os caminhos do bem. Então, quando o salmista está dizendo, eu tenho vivido com justiça e retidão, ele está dizendo, olha, a prática da minha vida tem sido uma prática que é o ideal do povo de Deus. É uma vida justa e uma vida reta. Talvez as 2 palavras, embora com campos semânticos muito parecidos, mas talvez descrevam uma vida que é pautada pela justiça, ou seja, aquele que faz tudo corretamente, tudo certo, e aquele que anda retamente, sem se desviar para nenhum dos lados. Lembra que o Antigo Testamento tem essa questão muito interessante de manter na lei do Senhor e não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Aliás, o povo judeu é um povo muito vívido nos seus exemplos, né? Um povo muito ilustrativo, visível naquilo. A quantidade de coisas visíveis que nós temos no Antigo Testamento é muito maior do que no Novo Testamento. E aqui ele está dizendo, uma vida reta é aquela vida que não se desvia de nenhum dos lados. Então é uma vida correta diante de Deus, e aquele que ao viver corretamente persegue e persiste nessa vida correta e justa, de modo que ele não se desvia, usando outros trechos, nem para a direita e nem para a esquerda. O salmista então está demonstrando isso. O tempo verbal que ele vai usar aqui, bem traduzido pela NVI, tenho vivido, descreve um hábito de vida dele. Veja, não é que ele diz assim, olha, ontem eu vivi assim, hoje não. Em alguns momentos eu vivo assim e outros não. Ele está realmente declarando que o seu estilo de vida é aquilo que a lei dizia, o grande ideal para um cristão daquela época, usando o termo anacrônico. Então ele está dizendo, eu tenho vivido com justiça e retidão. Veja,
Esta expressão por si só, isolada de todo o conceito da teologia, pode ser uma expressão que parece muito arrogante. Alguém dizer, tenho vivido em justiça e retidão. Geralmente quando a gente pergunta assim, como está a sua vida cristã? Geralmente a gente diz, olha, a gente está lutando, está caminhando. Dificilmente alguém diz assim, estou santo, estou 100%. A gente olha para a pessoa dessa e fala assim, poxa, né? Mas veja, não é essa a única declaração que ele vai fazer aqui nesse trecho. Vocês vão ver que as declarações seguintes acrescentam a essa expressão, a essa ideia de que ele tem vivido em justiça e retidão, um senso de humildade e dependência, por de fato reconhecer quem ele é. Lembra que as declarações dele e os seus pedidos, consequentemente, vão revelar a sua verdadeira percepção sobre si mesmo. Então, embora ele diz, eu tenho vivido com justiça e retidão, o que pode parecer um certo orgulho, uma certa autossuficiência, mas olha o pedido que vem logo depois. Não me abandones nas mãos dos meus opressores, garante o bem-estar do teu servo, não permitas que os arrogantes me oprimam. Veja, então, embora pareça que a primeira declaração é uma declaração orgulhosa, uma declaração arrogante, mas o clamor dele é o clamor de alguém que sabe, que reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, e por isso, só Deus pode de fato o livrar. O salmista que sabe que o maior castigo que Deus pode dar para alguém, é quando Deus abandona uma pessoa. A gente às vezes fala do inferno como um lugar de sofrimento e realça o fogo, enxofre, aqueles negócios que as pessoas geralmente dizem sobre o inferno. Mas saibam, o maior sofrimento do inferno não é fogo e enxofre, assim como a maior bênção do céu não é ruas de ouro. O maior sofrimento no inferno é o abandono eterno de Deus dessas pessoas. Lembram o que diz Romanos capítulo 1? Deus os entrega, Deus os abandona à sua própria sorte. E nós sabemos a consequência disso em Romanos. Então este clamor dele é para que Deus não faça isso com ele. Não me abandone. Quase que talvez ele cantaria a música Eu Preciso de Ti, que nós acabamos de cantar aqui. Ele está dizendo, não abandone, porque ele sabe que o abandono de Deus é a pior disciplina que Deus pode dar para alguém. Isso porque ele reconhece que a presença de Deus, o agir de Deus na vida dele, é tudo aquilo que ele mais precisa. Veja, ele não diz no Salmo, eu tenho vivido com justiça e retidão, e isso garante o meu sucesso diante dos meus opressores. E é isso que vai garantir com que eu consiga me vingar deles, ou me livrar deles, ou saber lidar com eles. Embora ele faça uma declaração dessas, mas o seu clamor mostra a sua total dependência de Deus. Não me abandones nas mãos dos meus opressores. Se talvez você está passando por algum tipo de sofrimento, saiba, Deus está no controle desse sofrimento. Deus está no controle desta situação. A gente precisa reconhecer isso. Mas nada impede você de orar como o salmista ora. Não é pecado orar por livramento, mesmo porque ninguém gosta de sofrer à toa, simplesmente por sofrer. A gente clama e ora por livramento, justamente porque a gente sabe que é só Deus que pode nos dar esse livramento, uma vez que é Ele que está no controle da situação. É justamente por entendermos, o salmista entendeu isso, que os opressores vinham de Deus na vida dele, porque Deus estava trabalhando com ele clama a Deus por livramento. Porque se Deus não tivesse nada a ver com essa situação, Ele também não poderia salvá-lo. Mas como Deus é o autor, inclusive dos males que acontecem conosco, porque Ele quer trabalhar no nosso coração, nos trazendo essa dependência, é por isso que nós podemos clamar a Ele. Os salmos são excelentes para isso. Se você está passando por sofrimento, por momentos de tristeza, se debruce nos salmos para clamar a Deus por socorro, por livramento, mas também reconhecendo a sua dependência dele em toda e qualquer situação.
Interessante no versículo 122, essa ideia de garante o bem-estar do teu servo. A palavra aqui era mesmo usada para penhor, né? Como se fala assim, ó, penhore o bem-estar. Porque é isso que a gente faz quando a gente penhora algo, a gente garante algo, né? O nosso penhor é a nossa garantia. Você não tem um determinado dinheiro, você vai lá numa casa de penhor, deixa algum objeto lá, e aquele objeto, espera-se que seja de valor, é a garantia de que se você não pagar, pelo menos está pago ali, né? Eles ficam com aquele objeto. Então essa ideia de garante é assim, ó, penhore o meu bem-estar. O que ele está dizendo é, isso está em tuas mãos. O nosso bem-estar está nas mãos de Deus, porque é Deus que controla todas as coisas. Veja que ele dá declarações de reconhecimento da dependência de Deus. Isso demonstra a sua humildade. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Sua segunda declaração, ele vai dizer no versículo 23: os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Sua segunda declaração agora é a respeito do seu estado naquele momento de sofrimento. Sua primeira declaração diz como ele tem vivido nessa vida. Eu tenho buscado servir a Deus e agir de acordo com a palavra de Deus. A sua segunda declaração agora é a respeito do seu estado naquele momento de sofrimento. E veja, muitas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, quando ele diz que os olhos fraquejam, imagine alguém vigiando, ou alguém atento a alguma coisa, ou alguém lutando para não dormir num culto no domingo à noite. Os olhos começam a fraquejar às vezes, dependendo inclusive da quantidade do tempo que a pessoa prega. Chega uma hora que fica difícil abrir o olho. Não sei se você já tem que fazer vigia à noite. Eu lembro que uma vez, estava lá no Palavra da Vida, e a gente fazia o corujão com os campantes e pessoas que vinham de fora, e a equipe lá também. Corujão é 24 horas de coisas acontecendo lá no Palavra da Vida. E aí, a última coisa que eles faziam, para encerrar as 24 horas, lá pelas altas horas da madrugada, era uma brincadeira noturna. E a brincadeira noturna, claro, para quem estava brincando é muito legal, porque é muito agitada. Mas para a gente que era equipe, era assim: fica aqui no seu posto, que uma hora uma equipe vai passar aqui. Quando passar, a sua responsabilidade é essa. Deve ter passado muito mais equipe do que eu vi naquele momento. Porque, espera aí, daqui meia hora passa uma equipe. Isso depois de 24 horas acordado. É óbvio que algumas equipes passaram e o vigia estava lá dormindo. Os olhos começam a fraquejar. Um ou outro está acostumado com isso, né? Médicos, policiais e outros aí conseguem ficar muito tempo acordados. Mas a ideia dele aqui é justamente essa: eu estou atento, eu estou vigiando, mas os meus olhos começam a fraquejar. Sabe o que significa? Significa uma espera perseverante. Porque se os olhos estão fraquejando, significa que ele já está um bom tempo esperando por esse livramento de Deus. Mas veja, ele não diz assim: olha, cansei. Primeira pescada que eu dei aqui, os meus olhos começaram a fraquejar, significa que eu preciso agir porque Deus não está agindo. Ele persevera na sua espera. Veja, e isso é uma atitude daquele que reconhece que precisa agir quando Deus age. Precisa ficar atento ao agir a voz de Deus. Irmãos, quantas vezes nós cansamos da espera, achando que Deus não está agindo no nosso tempo, e damos um passo maior que a perna. Geralmente, quando isso acontece, em algum momento a gente vai quebrar a cara e olhar para trás e dizer: eu devia ter esperado um pouquinho mais, porque não era o momento ainda de agir. Veja, então, quando ele está dizendo: os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação, isso significa que, olha, eu estou cansado de aguardar. Essa espera está sendo demorada demais para mim, mas ele ainda estava aguardando. Talvez você esteja cansado de aguardar o agir de Deus em algum momento. Talvez você tenha orado já há um bom tempo pelos mesmos pedidos, quer seja a salvação de alguém, quer seja um filho, quer seja um cônjuge, como alguns oram, quer seja por um trabalho. Enfim, tantas coisas que nós oramos. Talvez uma doença que te acomoda já, incomoda há algum tempo. Talvez, enfim, nós oramos por muitas coisas nessa vida.
Talvez a gente chegue uma hora que cansa e a gente fala: será que Deus nunca vai ser favorável a mim? Quando a gente olha numa situação dessa, o salmista estava cansado, mas ele ainda aguardava a salvação de Deus. O cansaço dele não justificava o seu agir impensado na situação, tomando conta da situação e dizendo: agora é a minha vez de agir, já que Deus não agiu aqui. Ele continua aguardando a salvação e o cumprimento da tua justiça. Diante dessa declaração vem então o pedido dele. Ele diz: trata o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. Veja que ele clama a Deus para que Deus o trate de acordo com os termos da aliança. Este amor leal é o jeito que Deus se relaciona com aqueles que estão debaixo da aliança. E quando a gente pensa em aliança, quando a gente pensa nesse relacionamento especial que nós temos com Deus, talvez muitas coisas nos venham à mente, porque é justamente esse relacionamento de aliança que nos garante a salvação. É porque Deus se relaciona com a gente assim que nós somos salvos. Mas veja, ele vai ensinar algo importante aqui para a gente, que é justamente esse relacionamento de aliança que garante a possibilidade dele aprender os decretos de Deus. Não é interessante que o salmista fala assim: eu tenho vivido de acordo com a tua justiça e a tua retidão. Mas agora ele diz: ensina-me os teus decretos. Porque muitas vezes, naquele momento de dificuldade, naquele momento de problema, de opressão, como ele estava passando, a gente olha para tudo aquilo que a gente sabe e a gente pensa: tem coisas que eu ainda não sei. O que Deus quer me ensinar neste momento? E é justamente a aliança que garante isso. E veja, nesse sentido nós temos algo que o salmista não tinha, nós temos um privilégio, porque nós não vivemos mais na aliança que ele vivia, nós vivemos numa nova aliança. Aquela aliança, em relação a este clamor, a esse pedido dele, era em algum sentido limitada, porque toda vez que o salmista queria aprender algo de Deus, ou quando algum israelita queria aprender algo de Deus, este ensino era mediado, ou por um sacerdote, ou por um profeta. Ele não tinha a liberdade que nós temos, tanto é que uma das promessas da nova aliança é: ninguém vai mais ensinar o seu próximo. Não que você não precisa mais aprender com ninguém, mas a ideia dessa promessa é: agora você pode ir lá na sua casa abrir a sua Bíblia. Pessoal, que benção isso! O israelita, quando ele quisesse ter acesso ao rolo da lei, ele precisava se dirigir ao lugar que tinha acesso ao rolo da lei, e era provável que um israelita comum não podia chegar lá simplesmente e abrir a hora que ele quisesse o rolo da lei. Não era assim que funcionavam naqueles tempos. Mas hoje você pode comprar a versão que você quiser das Escrituras. Agora, não é só ter a Bíblia em casa ali. Essa nova aliança significa que agora o Espírito habita em nós. E quando nós lemos a Bíblia, nós a entendemos. Porque há uma grande diferença entre ter acesso às Escrituras e entender as Escrituras. Talvez você conheça, como eu conheço, ateus que já leram a Bíblia inteira, talvez muito mais vezes do que nós já lemos, mas continuam incrédulos, continuam ateus, continuam sem entender nada das Escrituras. Sabe o que falta? Aliança, o Espírito habitando no coração dessas pessoas e capacitando elas para que uma simples leitura não seja uma leitura como um livro qualquer, mas fazendo com que a Bíblia seja esse livro vivo que ela se propõe a ser. Gente, olha que bênção, que privilégio que nós temos. E o que a gente faz com esse privilégio? A gente deixa a Bíblia empoeirada durante a semana ali, sem sequer abrir, ou o aplicativo, o celular não empoeira, né? Porque a gente usa bastante, né? Não dá tempo de empoeirar, mas sequer lembrar que você tem um aplicativo ou você tem uma Bíblia em casa. Quantos dias e dias a gente passa sem ter esse momento prazeroso ali da palavra de Deus? Pais, obriguem, porque essa é a nossa responsabilidade,
se os filhos a terem um momento com a palavra de Deus, até eles terem prazer em ter um momento com a palavra de Deus. E se você ainda não tem prazer nestes momentos, se obrigue a passar por estes momentos, porque é justamente no hábito que nós adquirimos a nossa vontade. Nós começamos a ter prazer naquilo que nós fazemos. Valorizemos a palavra de Deus. Isso que o salmista está clamando aqui: ensina-me os teus decretos, porque o Senhor me trata de acordo com o teu amor leal, de acordo com os termos da aliança. Está muito mais disponível para nós, que fazemos parte agora desta nova aliança, que é a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então valorize isso. Clame a Deus a próxima vez que você estiver diante da Bíblia, dizendo: Deus, eu vou abrir as Escrituras agora. Fale ao meu coração. Não deixa que essa Bíblia seja apenas mais um livro na minha estante. Eu fecho um livro e abro outro, e fecho um e abro outro, e nesses daí está a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer. É a palavra de Deus falando aos nossos corações. Clame a Ele, porque se você é um salvo, Deus vai falar com você por meio das Escrituras. Este é o clamor que o salmista faz. A terceira declaração dele, ele diz no versículo 125: sou teu servo. Veja que, embora essa declaração seja a mais forte e talvez a mais humilde de todas aqui, se vocês perceberam bem, nas outras duas ele usa também essa ideia do servo. Veja, as declarações anteriores, especialmente a primeira, não é uma declaração arrogante, porque embora ele está dizendo: eu tenho vivido em justiça e em retidão, mas essa é a terceira vez que o salmista vai usar aqui a palavra servo. Nós estamos falando provavelmente de um sumo sacerdote daquela época, de alguém que poderia dar uma carteirada e dizer: vocês não sabem com quem vocês estão falando. Mas é justamente ele que, na declaração da sua identidade, diz pela terceira vez: eu sou um servo. Nas outras duas, ele diz, no versículo 22, garante o bem-estar do teu servo. E depois ele fala no versículo 124, trata o teu servo conforme o teu amor leal. Mas agora no versículo 125 há essa declaração mais explícita da sua identidade: sou teu servo. A gente não gosta muito dessa palavra. Me lembro quando a turma da Aline, lá no Palavra da Vida, toda a turma lá precisava escolher um nome. Toda a turma tinha um nome. Minha turma chamava Corandeu. A turma dela, por causa de uns alemães que estudavam lá, chamava Herzgeform. Depois você pergunta para ela o que significa Herzgeform. Brincadeira, é coração moldado, coração transformado, Herzgeform. Mas tinha um rapaz lá da turma dela, me lembro até hoje, que ele, na hora de propor o nome da turma, ele disse assim: a minha proposta é a nossa turma chamar servos inúteis. A Bíblia fala que nós somos servos inúteis. Imagine a reação da turma: poxa, eu posso ter um nome em alemão, ou um nome servos inúteis. Todo mundo olhou para ele e falou assim: você é doido? Um nome desse para a nossa turma, servos inúteis? Vê como a gente tem dificuldade com isso. Parece que assim, isso desvaloriza muito a minha imagem. Poxa, dizer que eu sou um servo, dizer que eu sou um escravo, isso desvaloriza a gente. O que vão pensar da gente e tudo mais? É muito mais chique, O meu nome é em latim da minha turma, da minha é em alemão. O pessoal gostava dessas coisas lá, assim, no seminário, Acho que isso vai, impactar alguma coisa assim. Mas a gente não gosta muito dessa ideia. Agora veja, é justamente alguém que talvez poderia dizer: sou um sacerdote, sou um sumo sacerdote. É aquele que diz pela terceira vez, e agora de maneira mais explícita: sou teu servo. Qual é a nossa identidade diante de Deus? Quem você é no reino de Deus? E veja, irmãos, quando a gente diz quem nós somos, não significa simplesmente abrir a boca e dizer: não, eu não sou ninguém, eu estou aqui para servir. Não adianta fazer isso, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente demonstra isso com as nossas atitudes, em talvez detalhes pequenos. Por exemplo, quando talvez o marido se preocupa muito mais em servir a esposa do que sentar no sofá e dizer: amor, traz lá para mim uma bebida. Amor, meu prato já está pronto. Amor, a mesa está posta. Amor, vai fazer massagem no meu pé.
Amor, lava minha roupa. Amor, faz isso, faz aquilo. Porque eu sou o líder da minha casa. Porque eu sou o homem aqui da minha casa. Jesus disse que a nossa liderança tem que ser uma liderança de servidão e sacrifício. Isso é ser líder. A gente sabe quando a gente é servo, não quando a gente diz, eu estou aqui para servir. Quando a gente chega mais cedo, faz o café. Quando a gente se preocupa em arrumar as cadeiras. Quando lá em casa a gente está lá lavando louça, ajudando um ao outro. É nesses detalhes que você olha para uma pessoa e diz, está aí alguém que é de fato servo. Às vezes derruba uma água no chão, como aconteceu hoje. Acho que alguns não perceberam. Alguém vem lá, pega um pano e passa ali. Você não precisa dizer para meio mundo que você é um servo. E você não precisa fazer nada mirabolante para aparecer. São serviços pequenos que nós fazemos no reino de Deus, que mostram a nossa verdadeira identidade. Agora, tem muitos que dizem, eu sou um servo, estou aqui para servir. Mas a gente pergunta, cadê o serviço? É mais parecido com aquele que vem para ser servido, ao contrário de Jesus Cristo, do que de fato aquele que vem para servir. Tem gente que realmente acha que a igreja está ao seu serviço. E aí se não tiver um café quentinho ali quando ele chega, vai reclamar e talvez até mude de igreja, porque tem igreja que tem um café mais quentinho, e talvez café mais gourmet que o nosso, porque é aquela pessoa que acha que está aqui para ser servido, justamente o oposto daquilo que Cristo disse. Irmãos, quem nós somos no reino de Deus? O salmista está dizendo, sou teu servo. Então, segue o pedido dele mais uma vez. Dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Veja, nesse terceiro pedido dele, há duas coisas interessantes. Em primeiro lugar, nós estamos falando aqui, talvez, de uma das pessoas no pós-exílio mais importantes na tarefa de interpretar a lei, de ler a lei de Deus. Quando a gente olha para o que Esdras fez ali depois da reforma, e tudo indica que ele mesmo escreveu esse salmo, quando a gente olha para isso, talvez ele seja a grande referência para o povo de Israel na leitura e na aplicação, no entendimento da lei. Mas em nenhum momento ele diz assim, eu me garanto, porque eu estudei, eu sei, eu conheço, eu consigo ler em hebraico. Lembra que naquela época o pessoal não lia mais, precisava ser a tradução, né? Então ele fala assim, eu sei a língua que ninguém mais fala, que é o hebraico, onde a lei está escrita, eu sei fazer tudo isso, mesmo na possibilidade de dizer assim, eu sou a principal referência aqui para o povo no que se refere à lei. Ao invés disso ele diz, eu estou seu servo, então me dá um discernimento, que eu quero entender. Isso vem de Deus, irmãos. Isso não significa que a gente não deve estudar. Isso não significa que a gente não deve se debruçar nas escrituras, em teologia bíblica, em hermenêutica, e se Deus quiser, se um dia você puder, em línguas originais, ou qualquer coisa dessas coisas. Mas a gente sabe que isso não garante o discernimento da palavra de Deus. O que garante é o agir do Espírito Santo, quando estamos lendo, meditando e aplicando a palavra de Deus. Essa é uma declaração de humildade dele. Dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Porque ele achava realmente que já era o momento de Deus agir. Mas ele estava esperando mais talvez do que ele imaginava que fosse esperar. Lembra, os olhos estavam fraquejando já. Então ele diz para Deus assim, Deus, já é tempo de agir, Senhor. Mas se Deus não está agindo, então me dá discernimento. Porque na cabeça dele já era tempo de Deus agir, mas parece que não, que Deus ainda não estava agindo. Então o que ele precisava neste momento? Dar uma lição em Deus sobre o tempo certo de agir? Humildemente ele diz, então me ajuda a discernir. Por que ainda não é o momento certo de agir? Porque o Senhor ainda deseja com essas coisas. Ele precisava aprender isso. Agora essa última frase revela muito a respeito da sua humildade. Ele diz assim, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Veja, ele passou o salmo inteiro dizendo para a gente,
eu estou sendo oprimido, eu estou sendo perseguido, pessoas estão zombando de mim, as pessoas estão... Vocês já viram nas mensagens, para aqueles que têm acompanhado toda a série inteira, ele está dizendo: eu sofro por causa da palavra de Deus. Mas no fim das contas, a sua principal preocupação não era com ele mesmo. Sua principal preocupação era porque a lei de Deus estava sendo desrespeitada. Essa é mais uma declaração que revela a nossa humildade. Quando nós nos preocupamos muito com a gente, quando o nosso gosto não está sendo feito, quando estão difamando a gente, quando alguma decisão de assembleia, como tivemos hoje de manhã, não foi exatamente a que eu gostaria que tivesse a minha preferência, quando qualquer uma dessas coisas acontece, o orgulho do nosso coração é reverberado e exaltado. Mas quando a nossa maior preocupação é com o reino de Deus, a gente ignora todas as nossas preocupações, aquilo que fazem contra a gente mesmo, porque a nossa preocupação maior é com a afronta que Deus, a sua palavra e o seu reino têm sofrido neste mundo, e é por isso que vale a pena brigar de fato. Então o salmista está clamando pelo agir de Deus, não de maneira egoísta, dizendo: Deus, não aguento mais essa situação, olha para mim e tudo mais, você me esqueceu de mim e tudo. Ele está preocupado, no fim das contas, é com o desrespeito que as pessoas estão dando em relação à palavra de Deus. Por fim, versículos 27 e 28. Há duas declarações que iniciam com o mesmo termo no hebraico, que é uma ideia de por isso, ou por causa disso, por esta razão. Embora na minha versão só a segunda, o versículo 128 apareça isso, mas no 127 começa com a mesma palavra. É como se ele estivesse dizendo duas razões pelas quais ele está pedindo tudo isso, e duas consequências de tudo isso. Ele está dizendo assim: por isso, por esta razão, eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Ou, em algumas versões, talvez o ouro refinado. Lembra onde aparece essa expressão? Nós cantamos aqui: a lei do Senhor é mais desejável do que o ouro puro, ou ouro refinado. Isso é o Salmos 19, versículo 10. Pelo menos quando Estevão dirige, a gente canta, né, Estevão? Estevão garante que a gente vai cantar essa música, né? A gente canta aqui: são mais desejáveis do que o ouro depurado, né? Estava tentando lembrar que palavra, né? Porque é refinado, depurado ou puro é a mesma coisa. Mas olha que interessante, ele está dizendo assim: é por causa disso. Por causa disso o quê? Por causa de todo este reconhecimento dele da sua pequenez, de como ele é um servo, da preocupação dele com a lei de Deus, que leva ele a amar a palavra de Deus mais do que o ouro, e este ouro depurado, este ouro puro, que obviamente tem muito mais valor do que um ouro simples. Eu acompanhei uma vez uma pessoa que trabalhava com isso. Pegava ouro, comprava ouro, derretia, depois levava num lugar ali para avaliar. E você tem duas possibilidades de fazer isso. A pessoa chegava, quando ia comprando ouro, juntava ali, levava para a pessoa e falava assim: você só quer derreter e fazer uma barrinha, eu posso fazer isso para você, ou você quer depurar o seu ouro? Se você só fizer uma barrinha, fez a barrinha ali, na época a barrinha, peguei na mão assim, $60 mil, peguei na mão a barrinha, imagina só, né? Eu nunca imaginei que fosse passar por isso, mas não peguei nenhuma lasquinha para mim, mas não era minha, era dele, só tive a oportunidade de pegar na mão. Se você não depurar, tem um valor ali no mercado, porque as pessoas vão ver se tem metal no meio ou não. Às vezes é um relógio de ouro, tem um metalzinho, aquela coisa toda, né? Agora, se você depurar, claro que o valor dele é mais caro, mas também o ouro vai valer muito mais. O salmista está dizendo aqui: não importa se é ouro, se é depurado, não importa o valor, não importa nada dessas coisas. A palavra de Deus é muito mais valorosa para mim. Eu amo a palavra de Deus mais do que o bem mais precioso que a gente pode ter. Quando a gente fala de ouro e ouro depurado, é porque ele está dizendo, talvez aquilo que a gente pensa de mais valoroso assim. A gente pensa assim, pensa em algo valoroso, poxa, é algo de ouro. A gente sempre pensa no ouro como essa questão valorosa. Ele está dizendo: isso não é nada.
em comparação com a palavra de Deus. Agora, seja sincero. Se diante de vocês tivesse um caminhão de ouro e a possibilidade do outro lado de entender a palavra de Deus, a possibilidade de ter o Espírito Santo por meio da aliança, que vai te dar a compreensão da palavra de Deus, isso com certeza vai te trazer mais próximo de Deus. Qual seria a sua escolha em relação a isso? Claro, seria bom se a gente pudesse abraçar os dois. Mas ele aqui está dizendo, se eu tivesse diante de uma escolha dessa, é óbvio que eu escolheria Deus e a sua palavra, porque nós escolhemos aquilo que nós amamos. É justamente nas nossas escolhas diárias que o nosso amor é revelado. O salmista está dizendo aqui, eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. Agora, lembra do por isso no começo do versículo, que ele bem não traz, mas tem ali? Este reconhecimento de servidão, de pequenez, é um reconhecimento de dependência. E o reconhecimento de dependência nos leva a valorizar aquilo que vai nos tirar desta dependência, ou assim, solucionar esse problema. Por exemplo, imagina que você tem um problema de saúde e precisa de um remédio todo mês para viver. E aí esse remédio acaba na farmácia que você precisa, que você sempre compra. O que você vai fazer? Você vai sair caçando em todas as farmácias porque você depende deste remédio para viver. Você sabe da sua condição, você sabe da sua necessidade e depende disso. E não importa, você vai gastar a gasolina que for, você vai gastar o tempo que for para rodar de farmácia em farmácia, porque você sabe que disso depende a sua vida. O reconhecimento do seu estado, da sua necessidade, do seu problema de saúde, vai te levar a fazer o que for para suprir essa carência. O reconhecimento de servidão dele, o reconhecimento de dependência dele. Ele está dizendo, eu amo a palavra de Deus mais do que o outro. Eu estou disposto a ir em qualquer lugar, gastar o dinheiro que for, o tempo que for, para compreender a palavra de Deus. Porque ele não tinha um problema físico, mas tinha um problema na sua alma. Ele precisava de Deus, assim como nós precisamos e carecemos do nosso Deus. E por fim, versículo 128. Por isso, considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Nessa declaração final, talvez seja uma das declarações mais difíceis de serem feitas por alguém. Porque o salmista aqui estava cansado de esperar. Ele estava sofrendo, mas estava cansado do seu sofrimento. Os olhos estavam fraquejando já. Ele está dizendo, Deus, para mim já é tempo de agires. Mas o Senhor não está agindo. Eu preciso aprender tudo isso. Mas no final, ele não questiona Deus e o seu agir. Ele diz, os teus preceitos são justos. Deus sabe o que faz. Se talvez a gente está tendo que esperar um pouco mais, Deus continua sendo justo. Se talvez Ele te der a bênção e te livrar rápido disso que você está passando, Deus continua sendo justo. Deus controla todas as coisas, tem um tempo para todas as coisas, e o tempo dele é perfeito. Essa declaração final do salmista talvez seja a declaração máxima daquele que reconhece: o tempo é de Deus, o agir é de Deus, o momento é de Deus, e eu somente dependo disso. Difícil falar isso no sofrimento. Quando a gente é liberto de alguma coisa, a gente diz, Deus é bom, Deus é justo, que bênção que eu recebi. Mas quando a gente está cansado de esperar, é difícil dizer, Deus é bom, Deus é justo, Deus tem o tempo certo para as coisas. Mas é exatamente essa declaração que o salmista faz. Deixa eu terminar com duas aplicações rápidas aqui para a gente. A Elisa falou para mim que eu sempre falo isso no final. Deixa eu terminar com duas aplicações rápidas. Então, para não perder o hábito, Elisa, duas aplicações rápidas aqui para a gente terminar a mensagem. A primeira delas, o nosso estado, o nosso reconhecimento do nosso estado vai determinar a rotina das nossas vidas.
O reconhecimento do nosso estado, de quem nós somos, determina a rotina das nossas vidas. Você é um servo dependente de Deus. Você reconhece a sua pequenez e a sua dependência. Essa é a sua identidade como salmista. Então isso vai te levar a alguma mudança de rotina, e deve levar. Você vai ler mais a palavra de Deus. Você vai ficar atento às situações em que você pode servir cônjuge, filhos, aqui na igreja, lá no seu trabalho. Não aquilo que é a sua obrigação fazer e que você ganha um salário depois, mas aquilo que talvez não seja a sua obrigação. Mas o reconhecimento da nossa identidade de servo nos leva a servir, nos leva a ler mais a palavra de Deus, nos leva a depender mais de Deus. O reconhecimento da nossa identidade precisa ter impacto na nossa rotina. Se você diz que é um servo, mas vive uma vida independente de Deus, ou vive uma vida achando que todo mundo está aqui para te servir, talvez o seu reconhecimento não seja verdadeiro. Talvez falte uma coerência entre aquilo que nós dizemos ser e aquilo que nós de fato praticamos. Guardem isso. A nossa identidade tem total impacto e determina como será a nossa rotina. Fique atento no final do seu dia. Coloque a cabeça no travesseiro antes de dormir e reflita: como foi a minha rotina hoje? Foi uma rotina de servo? Foi uma rotina de dependência de Deus? E a minha rotina demonstrou quem de fato eu sou, como o salmista está mostrando aqui? Como foi esse meu dia? E fique atento a momentos em que você pode demonstrar a sua identidade. Segunda aplicação, e eu queria terminar com isso, logo depois nós participaremos da ceia. É porque, irmãos, tudo isso só é possível por causa da aliança. Veja, Deus fez uma aliança com a gente por meio de Jesus Cristo. E embora nós sabamos que esta aliança foi aquilo que possibilitou a nossa salvação, possibilitou sermos filhos de Deus, possibilitou sermos irmão de Cristo. Ele é o nosso primogênito, mas possibilitou também a nossa vida de servo. Um livro que eu estou lendo recentemente chama Sal da Terra em Terra de Brasis, um livro do Władysław Gomes, é o pai do Charles Gomes. Alguns talvez conheçam o filho, mas não conheçam o pai. Ele é chanceler lá do Mackenzie, o filho. Ele escreve assim: todo cristão, todo filho, cresce para ser irmão do pai e amadurece para ser um servo. Todo filho cresce para ser irmão do pai e deve amadurecer para se tornar um servo. Amadurecer na vida cristã é saber que nós estamos aqui para servir. A filiação e a irmandade com Deus, fazer parte da família de Deus, nos dá privilégio. Nós somos salvos, nós somos alcançados pela graça de Deus, mas é justamente aquilo que nos dá o privilégio de poder ser um servo de Deus. É isso que a nova aliança fez conosco, porque é exatamente isso que Cristo veio fazer. Aquele que garante a nova aliança foi aquele que mais veio para ser e viver e falar com todas as palavras essa frase. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agradeça a Deus que você faz parte da aliança, mas saiba que é justamente esta aliança que te dá a oportunidade de abrir mão de si mesmo, de negar a si mesmo e amadurecer para ser um servo dele. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado por essa aliança que o Senhor fez conosco. E obrigado, Deus, porque é justamente esta aliança que nos dá agora a oportunidade de servirmos uns aos outros, servirmos a Ti e reconhecer a nossa pequenez e a nossa dependência de Ti. Deus, nos dá este coração de servo,
Nos ajude, Deus, a entender qual é a nossa identidade e que isso possa impactar a nossa rotina, a nossa vida como cristão aqui nessa terra. Nós clamamos a Ti, que do mesmo jeito que o salmista dependia de Ti, nós também dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia dia após dia em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.